Entre tantas obras japonesas de sucesso, 3 mantiveram a revista Shonen Jump no topo de vendas a partir da década de 90, alcançaram recordes de popularidade mundial e apresentaram a milhões de pessoas a cultura dos animes e mangás. Fala pessoal, Demetrius aqui, bem-vindos ao Fiction Screen Brasil, e hoje vamos ver o Big Three, o grupo formado pelas 3 grandes obras que definiram o padrão de mangás de luta e histórias longas que marcaram a cultura pop. Boa parte dos mangás de sucesso no mundo são publicados pela Weekly Shonen Jump, uma revista japonesa que funciona como um catálogo gigante e barato, impresso em papel jornal e que reúne capítulos inéditos de cerca de 20 séries diferentes de mangá ao mesmo tempo. Por exemplo, na edição número 15 de 2026 foram publicados o capítulo 1176 de One Piece, o 250 de Sakamoto Days, o 25 de Jujutsu Kaisen Módulo, entre outros. A revista funciona em um sistema muito competitivo, de modo que suas edições vêm com um cartão onde o leitor escolhe suas séries favoritas daquela semana. Esses votos geram um ranking interno, o que faz com que os autores se esforcem para se manter no topo, pois as obras que não alcançam popularidade com os leitores acabam sendo canceladas. Depois de alguns capítulos, se o mangá fizer sucesso com o público, ele passa a ser publicado em uma edição separada só para ele e com papel de melhor qualidade, em formato tankobon, como vemos no Brasil. Se os volumes venderem bem, a série ganha fôlego para continuar. E se tiver bom desempenho, pode até ganhar uma adaptação em anime. Nos anos 80 e 90, o líder de vendas da Jump era o fenômeno Dragon Ball, criado pelo mestre Akira Toriyama. Em 1995, a Weekly Shonen Jump atingiu sua tiragem máxima histórica, de 6.530.000 cópias por semana. Porém, nesse mesmo ano, Toriyama encerrou Dragon Ball, o que levou a uma queda tão forte nas vendas que quase fez com que a revista perdesse o posto de número 1 no mercado japonês. A Jump precisava rapidamente encontrar novos autores de talento que fizessem histórias capazes de alavancar as vendas novamente, e foi então que surgiram 3 obras que levariam adiante o legado de Dragon Ball e seus temas de amizade, superação e lutas repletas de poderes fantásticos. Esses mangás mudaram o futuro da cultura pop para sempre e impactaram o mercado de entretenimento de tal forma que os fãs ocidentais os denominaram de The Big Three, os 3 grandes, que vamos ver agora em ordem de criação. O primeiro mangá dos 3 grandes teve o rascunho inicial rejeitado 3 vezes pelo Comitê de Serialização da Jump. Porém, após algumas alterações sugeridas pelos editores, ele finalmente foi aceito. Foi assim que One Piece, obra do gênio e mestre Eiichiro Oda, estreou nas páginas da Jump em julho de 1997. O público órfão de Dragon Ball, que havia ido para as revistas concorrentes, voltou para a Shonen Jump para acompanhar a jornada de Luffy, o futuro rei dos piratas. O destaque de One Piece são seus personagens cativantes, grande sentimento de aventura, mundo vasto e bem construído e história emocionante que fizeram os leitores acompanharem a revista cada semana. A obra teve excelente recepção inicial e é historicamente a série da Weekly Shonen Jump que mais figurou em primeiro lugar, tanto em popularidade quanto em vendas. One Piece ultrapassou a impressionante marca de 600 milhões de cópias vendidas no mundo, tornando-se o mangá mais vendido de todos os tempos. Sua adaptação em anime é sucesso mundial. O seu live action produzido pela Netflix ficou em primeiro lugar em 84 países, e a segunda temporada solidificou ainda mais o sucesso da primeira, fazendo com que se tornasse uma das marcas mais importantes da plataforma. Além disso, a obra gera uma vasta série de licenciamentos de jogos, action figures e produtos temáticos. Pessoal, se estiverem curtindo o vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. O autor do próximo dos 3 grandes estava quase desistindo após ter vários projetos de mangás rejeitados. Ele então lançou um one-shot, um tipo de história curta, com um protótipo de sua mais nova ideia, e teve boa repercussão. Foi assim que finalmente, após algumas alterações, em setembro de 1999, surgia Naruto, a história que seria a porta de entrada de milhões de pessoas para o mundo dos mangás e animes. Criado pelo mestre Masashi Kishimoto, o mangá conta as aventuras do carismático, engraçado e corajoso Naruto, o ninja que sonha em ser o Hokage da Vila da Folha. Seus personagens humanos e complexos, história repleta de reviravoltas, o incrível mundo ninja e sua estética moderna cativaram o público e criaram uma base de fãs no mundo inteiro. O sucesso de Naruto no ocidente foi tão grande que foi uma das razões para que a Jump repensasse sua estratégia de foco quase exclusivo no Japão e passasse a compreender a importância de dar as suas atenções ao licenciamento global para produtos como animes, jogos e action figures,
o que deu fôlego financeiro para a revista se modernizar. Por anos, Naruto foi um dos motores da Jump, fazendo com que a revista continuasse vendendo milhões de cópias semanalmente, além de figurar constantemente no top 5 de mangás mais vendidos anualmente no Japão, garantindo uma receita bilionária para a Shueisha, a empresa dona da Shonen Jump. Ao todo, o mangá vendeu impressionantes 250 milhões de cópias no mundo. Seu anime foi exibido na TV em cerca de 90 países, marcando uma geração inteira, além de gerar uma infinidade de jogos, action figures e produtos temáticos. O autor do terceiro dos Três Grandes havia tido seu mangá, Zombie Powder, cancelado após apenas 7 meses de publicação. Ele então se concentrou em uma nova ideia e enviou para a Jump, mas ela foi rejeitada, o que o deixou muito desanimado. Porém, Akira Toriyama viu o rascunho do mangá, gostou do estilo e escreveu uma carta de incentivo para o autor, o que o motivou a insistir na ideia. Após trabalhar um pouco mais nela e fazer alguns ajustes, ele a mostrou novamente aos editores da Jump, que o aprovaram. Assim, em agosto de 2001, estreava Bleach, obra do mestre Tite Kubo, um mangá que alcançou sucesso imediato e massivo. Bleach conta a história de Ichigo Kurosaki, um jovem que adquire poderes de Shinigami, um ceifeiro de almas, e passa a proteger os humanos de espíritos malignos chamados Hollows, ao mesmo tempo em que guia as almas para o além. Ao longo da trama, Ichigo se envolve em conflitos cada vez maiores envolvendo o mundo espiritual, sociedades secretas e batalhas contra inimigos poderosos, explorando temas como dever, identidade, sacrifício e o equilíbrio entre a vida e a morte. Durante a publicação, Bleach ajudou a manter as vendas da revista em alta e alcançou extrema popularidade. Além da história dinâmica e de seus personagens marcantes, uma das grandes contribuições da obra para a cultura pop está na sua estética. Kubo é amplamente considerado um dos melhores designers da indústria, misturando elementos tradicionais japoneses como kimonos e samurais, com moda urbana contemporânea e capas de álbuns de rock, influenciando toda uma geração de artistas. Com mais de 130 milhões de cópias vendidas mundialmente, Bleach é um dos mangás mais vendidos da história. O anime está entre os mais bem-sucedidos, tendo sido exibido nas TVs de dezenas de países, além de ter gerado produtos como jogos, action figures e itens colecionáveis. Os Três Grandes seguem relevantes na cultura pop até hoje, conquistando fãs pelo mundo e influenciando inúmeros artistas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem o vídeo, um abraço e até mais!